Muito bem, vamos começar com a COP e vocês vão ver que é muito, assim, ideias e sensações sobre o que é a COP, né? E a primeira, eu não sei nem onde é que está. O primeiro slide que eu preparei é uma coisa que a gente conversa internamente dentro desse secretariado, que é assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas assim, quando a gente fala, começa a falar o COP, alguém pergunta para você, o que que é a COP ou dentro da é uma certa confusão, certo? Você fica meio, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? O que vai ser a COP? Né? Eu não sei. O que acontecerá? Teremos hotel? Eu não sei. Teremos o debate? Eu não sei. Ah, os líderes, os presidentes vão para Belém? Eu não sei. Então, assim, existe uma série de coisas na conferência, tanto de conteúdo, quanto das nossas organizações mesmo, se programarem para a conferência, é muita coisa ainda que a gente tem dúvida, não sabe o que vai acontecer. Então, isso daqui é um pouco o quadro do que a gente mesmo conversa, né? E você vai conversando e você vai vendo que assim tem uma quantidade enorme de coisas que a gente não sabe ainda. E que a gente depende daquela informação para ir desenhando um pouco a estratégia do que nós vamos fazer na COP, etc. E tal. Então, muito bem. Os próximos slides vão aprofundar um pouquinho da onde que vem essa sensação de confusão, para depois a gente começar a lidar com ela, né? E tentar começar a classificar aonde que a confusão de mobilização, de negociação, aonde ela se encaixa, tá certo? E como que talvez seja uma forma, talvez nós vamos discutir isso em grupo, talvez seja uma forma da gente visualizar aonde está cada tipo de agenda, em que momento, para a gente ir organizando um pouco o pensamento e ver se isso ajuda a gente ir conjuntamente arrumando um caminho. Muito bem. Existe uma coisa que eu acho que todos nós temos com relação à conferência no Brasil, ou que pelo menos a gente vê nas conversas que a gente faz com parceiros e tal, não sei o quê, que é uma alta expectativa, tá certo? Então, eu não sei, por exemplo, se a Afra e a Malu na SOS Mata Atlântica tem essa, mas tem uma alta expectativa, né? A alta expectativa é assim, nós vamos para lá, nós vamos fazer não sei o quê, nós precisamos preparar um relatório, nós vamos conversar com não sei quem, a gente vai, precisamos de um lugar, precisamos, aonde que a gente vai expor as coisas, vamos ter espaço, vamos ter crachá, então você tem uma alta expectativa. Essa alta expectativa para a COP, ela acontece por conta de algumas situações. A primeira e mais importante é porque a COP é no Brasil. Então vamos fazer um exercício. Vamos supor que essa conferência aqui, ela fosse na África do Sul, não fosse no Brasil. As organizações estariam com essa mesma autoexpectativa e excitação e agito para a COP, que temos que ir lá, lança o relatório, faz não sei o quê, e põe o stand, e vamos levar o assunto e tal. Certamente seria menor. Certamente, inclusive, a quantidade de pessoas que nós estaríamos planejando de levar para a conferência seria menor, certo? Nós temos, por exemplo, uma delegação de indígenas, que sempre é grande, indo para a COP, né, que às vezes chega a 80, 100 pessoas que vão e tal. Para essa COP nós estamos falando do que, André? 3 mil? 5 mil? Por aí. Então vocês vejam o seguinte, é uma expectativa de mobilização muito grande, porque a COP é aqui. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. A COP é no nosso país, e porque é no nosso país, tem uma expectativa muito... Além disso, nós temos uma conferência acontecendo aqui, depois dela acontecer por 3 anos seguidos em países que não tinham regime democrático. Isso significa que nós não tínhamos nesses países, vamos pegar o caso do Azerbaijão, sociedade civil organizada para poder fazer, por exemplo, a marcha. Faz 3 anos que nós não temos marcha da COP, né? E na COP anterior, que foi na Escócia, a gente estava no fim da Covid. Então faz muito tempo que a gente não tem marcha para a COP. Então tem uma alta expectativa nossa, porque é no Brasil, e tem uma alta expectativa de parceiros internacionais também,
porque o Brasil é um país que tem tradição de mobilização e tem uma mobilização em movimentos sociais organizados. Só para a gente ter uma ideia, um dos movimentos organizados na sociedade, essa articulação de movimentos organizados é a Cúpula dos Povos, que talvez vocês já tenham ouvido falar e que muitos aqui fazem parte, inclusive, da Cúpula dos Povos. Só para a gente ter uma ideia, a Cúpula dos Povos tem hoje mais de 540 organizações que assinaram a carta e estão dentro dos mecanismos de debate da Cúpula dos Povos. E esse número vai chegar tranquilamente a 700, 800, 900 organizações mobilizadas e organizadas no país. Então, só para dar uma ideia de que sim, nós somos um país que tem sociedade civil organizada. Juntando com todos esses outros fatores, você aumenta a expectativa. Então, as pessoas querem vir participar, isso é ótimo. É o que a gente quer para a nossa agenda, não é? Nós queremos que a nossa agenda tenha cada vez mais gente participando. Então, isso é ótimo, tem uma alta expectativa. A cobertura de imprensa no Brasil sobre a COP, ela vai ser certamente muito maior do que era nas outras conferências, porque a conferência é aqui. Porque nós tivemos o Rio Grande do Sul, porque a gente teve seca na Amazônia, porque a gente tem toda a agenda de clima acontecendo na vida das pessoas. Então, a cobertura de imprensa para clima já é maior do que era antes e está crescendo ainda mais, infelizmente, por conta de desastres, né? E vai ficar mais consolidada porque a COP é aqui. A gente tem expectativas de avanços na agenda, né? A Letícia está aqui, do Painel Mar, está aqui. O que vai acontecer hoje, Letícia? Se Deus quiser, se as figas ajudarem, a Marina tem uma figa já que ganhou. A gente vai ter a votação hoje da Lei do Mar, que está há anos sendo discutida. Mais de 3 anos. Então, 12. Então, é isso. Nós temos expectativas também de avanços em algumas agendas. E não são agendas do legislativo apenas. Não é a Sila. A Sila está aqui, da rede GTA. A expectativa é que a gente consiga se organizar melhor, tá certo? Que a gente crie mais estrutura para as nossas organizações, que a gente tenha visitas de fundações que podem financiar organizações e coletivos da Amazônia, olhando para a realidade da Amazônia e trazendo mais capacidade de operação para as organizações. Então, você tem uma série de expectativas de agenda. Isso daqui explica essa alta expectativa que a gente tem na COP. É uma alta expectativa correta, porque nós podemos realizar muitas coisas nessa conferência. Muito bem, vamos guardar essa parte. Temos uma alta expectativa para a conferência. Agora vamos ver uma outra parte, para a gente ver como a gente é contraditório. Isso daqui é a realidade das negociações climáticas. Só desgraça. É baixíssima a expectativa. Então vamos lá. Nós temos uma alta expectativa. O Trump acabou de ser eleito. A vitória do Trump não é apenas uma vitória do Trump e tudo que vem embutido. A vitória do Trump é uma vitória das petroleiras. É a vitória das companhias de combustíveis fósseis que sentam com ele na presidência da República do país mais rico e maior devedor na agenda de clima. O Trump não está apenas tirando dinheiro da USAID, que vai para, todo mundo deve ter ouvido falar aqui, né, que vai para a cooperação internacional, na agenda de clima, de direitos humanos, de saúde, de educação. Este dinheiro vai para a agenda de negacionismo climático. Então, nós temos uma situação que piora a agenda de clima. Nós temos um resultado da última conferência de clima de Baku, que ele gerou um problema contratado para pelo menos os próximos 10 anos, aonde os países ricos viraram e falaram o seguinte: tem um problema e eu não vou pagar por ele, mesmo eu tendo a responsabilidade e tendo assumido a responsabilidade de pagar por ele. Não farei. Isso daqui não é um resultado qualquer. Isso daqui é um resultado que deprime o próprio ambiente de confiança
entre os países. Então, nós estamos hospedando uma COP para você ter um resultado coletivo positivo, onde o ambiente coletivo está extremamente fragilizado pelos próprios que vão lá fazer a negociação, né? Vamos lá, multilateralismo em crise. A gente tem, inclusive, né, e aí não é só na COP, não é só na Conferência de Clima, você tem a crise de multilateralismo em diversos outros campos, principalmente na área de segurança no mundo, né? Para o Acordo de Paris, a gente tem uma insatisfação crescente com o Acordo de Paris, inclusive com países. Os Estados Unidos já declarou a saída. Outros países podem fazer a mesma coisa. Existe alguma surpresa, Cláudio Ângelo, da Argentina sair da conferência do Acordo de Paris? Nenhuma. A Indonésia, por exemplo, fez uma declaração dizendo o seguinte: estamos pensando se vamos continuar. Essa declaração foi feita há uma semana, né? A Índia fez uma declaração no mesmo sentido, não de se pensar se vai continuar, mas dizendo o seguinte: a gente não acha mais que vale a pena, porque fomos atropelados em Baku. Então, olha só, nós podemos ir falando aqui e jogando doses cavalares de depressão em todo mundo. As NDCs dos países dificilmente entregarão alguma coisa positiva. Dificilmente. Nós estamos falando de um país que está em crise, um planeta que está em crise climática, as pessoas estão morrendo. Nós não precisamos mais ler relatório para saber que tem crise do clima. Você liga a TV, abre a janela, certo? É o que nós estamos fazendo, ou o que nós vimos no Rio Grande do Sul. Então, muito bem, mesmo assim as promessas dos países tendem a ser ou iguais, ou aqueles que entregarem promessas novas, porque a gente corre o risco de não ter, de ter muitos países não entregando promessas climáticas. A gente tem um movimento de que não é mais apenas negacionismo climático. Muitos negacionistas, principalmente da extrema-direita, estão mudando o seu discurso e dizendo o seguinte: esse negócio de clima que inventaram aqui, na ONU, o Acordo de Paris, esses acordos, negociações, isto daqui, gente, o máximo que essa galera vai entregar para a gente é 2,5 graus de temperatura. Menos que isso, eles não vão entregar. Então, vamos trabalhar com a realidade, tá certo? Ao invés de eu colocar esforço em uma coisa que não vai andar para além desse limite, eu vou pegar os meus esforços e começar a preparar o meu país para sobreviver a isso. Esse tipo de discurso encaixa perfeitamente no discurso da extrema-direita. O que, veja só, nós passamos a ser negacionistas do clima. Porque eles vão começar a dizer: a realidade não é 1,5 grau e 2 graus. A realidade é 2,5 graus. Esse pessoal aí, que está na conferência da ONU, eles é que negam a realidade. Eu estou aceitando a realidade. Eles não são uma negacionista agora, eles estão dizendo: a realidade é essa. E eu vou preparar os meus para a realidade, já que o acordo global não foi capaz de fazer isso. Então vocês vejam assim, isso é crise do multilateralismo. Tá? Empresas, né, declinando dos... Bom, vamos parar aqui da depressão. A gente veio da altíssima expectativa e estamos no caminho da depressão. Isto daqui anula o slide, a página anterior. A pessoa, quando fala slide, ela entrega a idade imediatamente. Muito bem. Isto daqui anula a página anterior? Não. Né? Então, esse é o primeiro passo que eu proponho da gente ter como reflexão para os próximos dias. Como é que nós temos numa mesma conferência de clima um cenário de alta expectativa e um cenário de baixa expectativa, sendo a alta expectativa a preparação da COP, essa mobilização, e a baixa expectativa a realidade das negociações? Muito bem. É porque a gente precisa começar a encarar a COP como duas circunstâncias que vão caminhar sob a mesma agenda, mas elas vão acontecer de forma diferente. Então não tem isso nas negociações de clima, responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Vamos pensar isso para as agendas.
as agendas elas são comuns, elas são iguais, porém elas são diferenciadas. Nós vamos ter agenda de negociação na COP e nós vamos ter toda uma janela de mobilização de opinião pública, de sociedade civil, de construção de agendas, que elas vão caminhar conjuntamente, uma com uma alta expectativa de realização e outra com um alto desafio de se manter vivo, porque é disso que nós estamos conversando sobre negociações. Portanto, a proposta é que a gente comece a exercitar mentalmente isso para todos os próximos momentos de discussão. E a gente começar a identificar os eixos de trabalho, do que é eixo de trabalho de mobilização e de engajamento, do que é eixo de trabalho de negociação. Veja, o assunto é o mesmo. A forma de trabalhar o assunto é que ela vai ser diferente. O assunto vai ser sempre clima. Na mobilização ou na negociação, dentro da Blue Zone ou fora de qualquer zone, tá certo? O assunto é clima. Mas você vai trabalhar de forma diferente. Cada um desses assuntos. E é por isso, então, para a gente começar, a sugestão é essa, para que a gente comece a pensar nessa COP, né? Como que a gente vai atuar nela? Esta primeira divisão, ela é bastante importante, senão a gente volta para a figurinha da turma da Mônica. O que está acontecendo? Eu não sei. Se a gente mistura as duas coisas, elas estão no mesmo assunto, né? Estou repetindo bastante isso, porque é bem importante. Muito bem. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o que são esses eixos e o que são esses momentos. Então, vamos lá. Esses dois eixos. O primeiro eixo é o eixo de negociações, que nós fazemos em todas as COPs. Todas. Há 29 conferências do clima se faz negociação. A COP só existe por conta de negociação. Nesta daqui será mais uma COP de negociação, aonde os diplomatas vêm e deveriam vir para construir unidos algo em comum, mas na grande maioria das vezes eles vêm para defender os interesses do seu país. Certo? E aí você não constrói nada em comum, né? Então nós vamos continuar tendo isso nas negociações. E as negociações, elas são uma espécie de eletrocardiograma. Então você tem momentos de pico de negociações climáticas. Se a gente pegar ao longo das 29 conferências, nós tivemos conferências com resultados dentro daquilo que uma COP pode entregar. Tá? A COP não vai asfaltar a rua, a COP não trará a pessoa amada em 7 dias e nem vai curar a unha encravada de ninguém. E não vai resolver todos os problemas. Não vai fazer isso, infelizmente. Gostaria muito. Mas a COP tem um limite. Dentro do limite do que ela pode entregar, algumas conferências entregaram muito. Por exemplo, a Conferência de Paris. E outras COPs foram depressivas, como, por exemplo, a COP de Copenhague. Então, nós temos momentos de alta, COPs de baixa. Nós não estamos no momento de alta. Nós estamos no momento de baixa. Certo? Muito bem. Baku foi um momento de baixa, e que está empurrando para baixo a COP do Brasil. A eleição do Trump é um momento de baixa. Muito bem. Então, nós temos uma COP difícil pela frente, mas ela vai acontecer nos seus ritos de negociação, que é esse dizer aqui a vida como ela é. A vida como ela é isso, a COP é negociação de COP é isso daqui, tá? E às vezes depende muito mais do cenário geopolítico internacional do que do tamanho do esforço que vai ser feito ali na hora da conferência, né? O cenário geopolítico extremamente conflituoso, ele gera uma COP com menos capacidade de fazer negociação. O segundo eixo é de engajamento. Aqui nós temos oportunidade. Oportunidade de falar com novos públicos, de aumentar o engajamento e de fortalecer a nossa agenda, inclusive para outras batalhas, como vai ser o caso da eleição de 2026. Muito bem. Quero falar mais uma coisa só sobre isso. Só para a gente fazendo coletivamente, a gente fazendo as percepções. Esse eixo 1, ninguém que está aqui nessa sala consegue determinar como ele vai ser.
a gente faz pressão, a gente reage, a gente trabalha coletivamente, a gente faz o nosso esforço para influenciar o máximo possível. Mas ele não depende exclusivamente de nós. O eixo 1. O eixo 2 depende. Se a gente fizer um trabalho conjunto, bem feito, se a gente fizer um trabalho conjunto aproveitando os momentos de oportunidade, a gente faz esse eixo 2 sem depender de ninguém. Nós que estamos nessa sala, outros coletivos que não estão nessa sala. Isso a gente constrói. Ali a gente briga para ter. Aqui a gente tem se a gente quiser. Estou quase caindo aqui, quase 2 vezes. Aqui tá dando agonia, né? Vai ser divertido isso aqui. Muito bem. Então, isso são... eu estou trazendo muitos pensamentos que a gente vem exercitando nas conversas com parceiros, dentro do OCEI, etc. e tal, para a gente dar uma identificada, vamos dizer, nas coisas e meio que fazer um cada um no seu quadrado, né? Muito bem. Isso daqui é um outro mapa mental para a COP. Veja só, aqueles eixos são eixos gerais, tá? Para a gente identificar. Agora vamos partir um pouco mais para agendas, né? E para o que a gente trabalha. Vamos inclusive olhar para dentro das nossas organizações. A Maru está aqui. A pauta da Maru histórica, que ela desempenha muito tempo de forma brilhante, é a pauta das águas, da proteção dos rios, do sistema hídrico e tudo mais. Tá certo? Que coincide em uma parte com o que a SOS Mata Atlântica faz, mas que, por exemplo, já vai ter uma distância, não total, do que o IEMA faz, e assim nós vamos pegar outras agendas de outras, né, organizações e elas vão se distanciando ou se aproximando, mas cada organização tem e trabalha suas agendas, certo? Muito bem. Vamos pegar uma agenda aqui que talvez todos nós conheçamos, que é a agenda indígena. Direitos indígenas, demarcação de terras indígenas. A agenda de demarcação de terras indígenas, né, a demanda de demarcação de terras indígenas, ela pode ser uma agenda e deve ser uma agenda que ela vai ser extremamente, ou pode ser extremamente bem trabalhada em todo esse período que nós estamos chamando de pré-COP. Pré-COP é o momento que antecede o começo da Conferência do Clima. Então, tudo que não for aquelas 2 semanas de clima, nós podemos identificar como pré-COP. Muito bem. Se a gente tiver o desejo de aprovar a Lei do Mar, que está aqui, eu sugiro a gente não deixar para aprovar a Lei do Mar aqui. Porque aqui ninguém vai discutir a Lei do Mar. Aqui eles vão discutir a MWP. Como é que é o negócio de adaptação? Como é que é, Mari Belmont? Adaptação é GGA. Então, é isso daqui que vai ser discutido aqui. Não vai ser discutida a Lei do Mar aqui. E a Lei do Mar não será aprovada nessas 2 semanas. Porque quem aprova a Lei do Mar são os parlamentares brasileiros, não é a Mongólia e o Vietnã que tem voto aqui. Certo? Então, a gente fazer a identificação dos momentos das agendas e de quais são agendas para os momentos é extremamente importante. Então, vou voltar ali, para não ficar mais confuso do que eu já sou, nas questões das agendas práticas. Se nós quisermos uma demarcação de terra indígena, tem que acontecer ali. Porque aqui a concentração é em negociação. Isso é algo extremamente importante da gente compreender. Agendas que são extremamente nacionais. Vamos pegar, por exemplo, a agenda de garimpo. Não quer dizer que ela está excluída do debate aqui. Mas quer dizer que se a gente quiser avanços nessa agenda, os melhores lugares de avanço nessa agenda vão estar na pré-COP. Elas não vão estar aqui. Porque 196 países não vão discutir um regramento para o Brasil de extração de minério dentro de terras indígenas ou não, e etc. e tal. Isso é bastante importante, para a gente não confundir os assuntos. Por quê? Porque às vezes nós temos muita força, muito apoio público, muito apoio de imprensa, e a gente está guardando o momento
dessa agenda que tem todo esse apoio para cá. Então nós estamos com o apoio correto, a agenda correta, no momento errado. A hora de pressionar o governo brasileiro para as agendas nacionais é na pré-COP. De novo, não exclui de fazer a pressão aqui. Mas se a gente quiser avançar, coisa concreta, resultado concreto, é ali. Ali nós precisamos considerar como um momento de trabalho extremamente importante. Senão as organizações, nós todos, nós vamos começar a conversa dentro da nossa casa, já pelo momento errado em que nós vamos dizer o seguinte: para que a gente avance com essa agenda que nós trabalhamos há muito tempo, nós vamos levar ela para o debate das 2 semanas de conferência de clima. Não é que não tem que levar, mas é que você tem que considerar os 10 meses antes também. Porque esses 10 meses vão te dar a capacidade de alavancagem da sua agenda, se a gente tiver sucesso, principalmente no engajamento, muito grande. Certo? Muito bem. Vai lá, Letícia está indo lá aprovar a lei. Tá certo, Letícia? Muito boa sorte. Letícia está indo para Brasília por conta da aprovação da lei do mar. Então, a gente entender essas agendas, elas são bastante importantes na hora da gente também fazer o debate. Né? E nós podemos ter, inclusive nesse momento pré-COP, o apoio internacional. Né? A gente ter, por exemplo, uma campanha por demarcação de terras indígenas que seja do Brasil e que seja abraçada por diversas organizações dentro do nosso país e ao redor do mundo. Né? Em ganchos que o próprio governo brasileiro dá para a gente. Por exemplo, o governo brasileiro tem uma frase que diz o seguinte: o Brasil vai liderar pelo exemplo a agenda de clima. Vocês já devem ter ouvido isso. Qual é o exemplo? O exemplo pode ser a demarcação de terras indígenas. Nós podemos dizer para o governo qual que é o exemplo que a gente quer. Qual que é? O que constitui esse chamado exemplo? Caixinha do exemplo contém o quê? Contém demarcação de terras indígenas, maravilha. Só que nós vamos ter muito mais sucesso pressionando o governo na demarcação de terras indígenas em 10 meses do que em 2 semanas. Né? Então, veja, a COP traz uma série de oportunidades para que a gente avance em agendas. Seja de mobilização, seja conquistas concretas em agendas específicas que cada organização aqui trabalha. Temos que considerar isso. Né? E nós vamos ter 3 tipos de agenda que são agendas mais comuns que nós veremos nesse período. As agendas nacionais, nós estamos conversando, as agendas de negociação, que são as agendas de negociação. COP é um fluxo, né? Você negocia, essa agenda vem, o que não for negociado no Brasil, não se preocupem. Não morre aqui, vai lá para a Austrália. A COP 31 vai ser na Austrália, muito provavelmente. Né? Ela vai para lá, então não tem problema. Para os negociadores é tudo um fluxo. Vai, não deu aqui, joga para a próxima. Certo? Exatamente o que aconteceu em Baku. Não fechou aqui, o remendo, a coisa ruim, vai indo para a próxima e tal. Então, essa agenda de negociação ela é um fluxo constante. E nós temos uma agenda a mais, porque a COP acontece aqui, que é a agenda do Brasil na presidência. Porque essa agenda nós conseguimos influenciar. Como é que a gente faz a influência direta? Nós, que estamos aqui, ou o pessoal da Cúpula dos Povos, ou a CONTAG, ou a PIB. Como é que faz a influência? A PIB faz a influência direta na presidência do Azerbaijão. Não faz. Mas na presidência do Brasil faz. Então, temos a agenda de tentar influenciar ou pressionar a presidência da COP, porque ela está aqui. Né? Se a gente quiser pressionar a presidência da COP na Austrália, a gente pode fazer, mas aí é via os coletivos internacionais e via as organizações locais de lá. Então, isso daqui é a grosso modo, né? Isso não são regras, é para dar uma ideia, para a gente fazendo provocações, a gente ir aqui fazendo, né, nossos acordos e visualização de agenda. Nós vamos ter mais ou menos esses fluxos acontecendo. Tá? Nós vamos ter as agendas nacionais, 99% delas, sendo trabalhadas e com capacidade de vitória nesse momento pré-COP. Tá certo? É no momento pré-COP que a gente também influencia a presidência brasileira e
qualquer ambição de influenciar na agenda que a gente tenha. Se a gente quiser influenciar a agenda, construir conjuntamente a agenda do governo brasileiro, nós temos que usar esses 10 meses aqui. Não vamos pensar que nós vamos chegar nas 2 semanas de COP, aí nós vamos chegar lá, o Delcio com toda a sua, né, maravilhosicência que ele tem, mas ele, mesmo assim, ele não vai conseguir chegar no André Correia do Lago no primeiro dia e falar assim, André, eu tenho um negócio aqui, eu estava pensando, e que eu vou falar para você. E aí ele fala lá para o André, e o André fala assim, cacete, e agora o Delcio me falou um negócio, chama os presidentes dos países e fala, gente, mudou tudo. Aqui que o Delcio me falou um negócio aqui, mudou. As coisas mudaram tudo e tal. Não é assim. Não é assim com o nosso país, né? O país fecha uma posição, que ele vai na COP, vai defender e tal, não sei o quê. Então a gente já sabe. Imagina para a agenda coletiva da presidência. Então nós temos que trabalhar antes, né? E na parte de negociações. Se a gente quiser influenciar ou pressionar a agenda de negociações, é nesse período que nós temos agora. E temos várias formas de fazer isso também, com os coletivos internacionais, com os colegas e tal. Mas a hora que começar essas 2 semanas aqui, gente, essa galera que vai vir para Belém negociar, eles vão fazer agenda de negociação. E não vamos achar que nessas 2 semanas a gente arrebenta a boca do balão. A gente não entra nem na sala, na real. COP, ela é, por definição, uma reunião estatal, em que entram os países para fazer negociação. Jarê, você é país? Não, então não entra na sala. É assim que funciona, tá certo? Entra na sala os países para negociar. A gente tenta influenciar a agenda dos países antes, não é durante. É antes. Então esse mapa aqui de atuação é muito importante para a gente também acalmar o espírito. Não achar que a gente tem que fazer todo o plano para essas 2 semanas, temos que gritar muito alto, porque se a gente não gritar muito alto, eles não vão escutar mesmo, cara. Pode gritar baixo, alto e tal. Nós temos que fazer esse grito antes, usando as instâncias possíveis, né? E aí temos todas elas nesses momentos certos. Muito bem. Estou indo para o finalzinho aqui, aí nós vamos abrir e vamos bater um papo sobre isso. Mas esse papo é bem importante para a gente ir se alinhando aqui para ir aprofundando os papos que nós vamos ter mais à tarde e amanhã cedo. Além de toda essa treta, né, mapa mental, eixo e tal, não sei o quê, nós temos coisas nossas no Brasil que podem acontecer na nossa agendinha aqui, nossa, doméstica, que conversam com a conferência e que trazem riscos para a conferência. Por exemplo, podem trazer riscos no ambiente em que grupos da sociedade civil vão interagir com o governo federal. Vamos supor que está tudo bem, tá? Lua de mel, governo federal, sociedade civil. Está tudo ok, cúpula dos povos acontecendo, arrebentando, as pautas todas redondas, não tem problema nenhum. A capacidade da gente construir conjuntamente com o governo brasileiro uma agenda para todos os países do mundo, ela é show de bola. Se a gente começar a brigar para dentro com o governo, a capacidade de construir para fora diminui. Vamos lá. Congresso Nacional. O Congresso, eu não sei se vocês sabem, o Congresso Nacional não curte muito a agenda indígena. Tá certo, Alana? A Alana está aqui. Não sei se a Alana conseguiu mudar já lá a cabeça da galera, mas até agora eles não curtem muito. Muito bem. Vamos supor que o Congresso não é bobo, e o Congresso, em essência, oposição ao governo, ele faça uma conta e diga o seguinte, se eu aprovar um retrocesso ambiental daqueles caprichados, além de eu dar uma ferrada na agenda dessa galera que eu não gosto, eu ainda dou uma encalacrada no governo. Por quê? Porque se o Congresso fizer algo, por exemplo, contra a demarcação de terras indígenas no país, a manchete do Guardian vai ser: há 2 meses da COP, o Brasil cancela a demarcação de 5 terras indígenas.
Quem vocês acham que vai responder a essa manchete? É o senador que votou ou é o presidente da República? Então, olha que bacana a agenda para eles. Isso é também para a gente prestar atenção, assim, que COP não é só oportunidade, não é só coisa positiva, traz risco. E essa galera já sabe disso. E se eles fizerem uma agenda que machuca a imagem do governo, ao mesmo tempo coloca para andar pautas, né, de retrocessos que eles já trabalham há muito tempo, eles têm um ganho duplo. O Congresso é um risco, né? E aí o que acontece com a gente? Ao invés da gente estar pegando a nossa força e construindo uma agenda junto com o governo, nós vamos estar pegando uma parte da nossa força para brigar com o Congresso. E às vezes para brigar com o governo também, que ficou quieto quando o Congresso... E a gente já sabe como é que funciona a coisa. Muito bem. Petróleo na Foz do Amazonas. Isso daqui é uma maravilha, tá certo? Só uma coisa. Não vamos nem falar do mérito, só uma coisa. Se o governo der a licença de petróleo, de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, antes da COP, a tendência é que algumas organizações que estão nessa sala, inclusive o Observatório do Clima, processe o governo. Mas processe o IBAMA, vírgula, Ministério do Meio Ambiente. Então nós, olha só, ao invés da gente estar lá todo mundo concentrado em construir a agenda coletiva, nós vamos estar processando o governo. Mas aqui é só para mostrar que nós temos riscos que eles vão vindo pelo caminho e vão colocando esse cenário ótimo de trabalho que a gente pode ter em risco também, né? A gente tem um movimento anticlima muito grande que vem crescendo no Brasil, que está dentro do Congresso, que está fora também. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas já tem... O pessoal está organizado, né, André? E para a COP, garimpo, COP do agro. A gente tem a questão de infraestrutura da COP, que é uma questão, tá certo? E aqui, a questão é a cobrança que tem seu governo. O governo fez uma escolha. Gente, tem um negócio que é o seguinte. É assim. A COP sempre demandou uma infraestrutura que ela está demandando. E Belém sempre foi Belém. Tá certo? Então, quando foi feita a escolha, o governo sabia que ele ia ter que dar uma bombada em Belém. O que nós precisamos cobrar do governo é que ele cumpra a promessa. Não é que não vai ser... Isso daqui não está em debate. A COP será em Belém e ela tem que ser uma puta de uma COP em Belém. Ponto. Certo? E o governo, os governos, eles têm que se responsabilizar por isso. Não dá para virar e falar o seguinte: eu escolhi a COP em Belém e agora vocês que durmam na rua. Não. Não é isso. Tá certo? Porque você mandar as pessoas dormir na rua, você não tem infraestrutura, isso daqui é a desculpa perfeita para quem não quer já ir numa COP. Tá certo? Ou para quem quer concentrar o ponto de atenção numa COP em outra coisa que não é o debate de negociação. Então, a infraestrutura não garante uma boa COP. A falta dela pode prejudicar o andamento de uma conferência. Né? Sem contar que, tomara, graças a Deus, nós não vamos ter corrupção nessas obras. Isso é um outro problema. Uma outra coisa muito importante para a gente se alinhar. A COP da Amazônia, a COP na Amazônia, a COP que será em Belém, ela é uma COP que acontece na floresta. Ela não é uma COP da Amazônia e que falará apenas sobre a Amazônia. Veja, nós temos uma grande oportunidade de chamar a atenção do mundo para os problemas, trabalhar, evidenciar, trazer mais recursos, trazer mais parcerias e tudo mais. O sonho de uma COP da floresta é o da Shell. A Shell adoraria que a gente fizesse uma COP em que a gente falasse só de floresta e não falasse de petróleo. Então, assim, a COP, ela é da floresta, ela é na floresta, mas ela vai seguir o seu ritmo de discutir clima. E o principal problema de clima é combustíveis fósseis. Não quer dizer que nós não vamos discutir floresta, nós vamos discutir também floresta. Mas não é fla-flu, ou é petróleo ou é floresta. São as duas coisas. Né? Então, nós não podemos exclusivizar. E uma outra coisa muito importante.
resultado ruim da COP, se o governo federal não trabalhar isso direito, ele vai tranquila e diretamente para as eleições de 2026. Como que o governo trabalha isso daqui bem trabalhadinho? É só o governo, não é simples, mas é só o governo tirar uma agenda ambiciosa para a sua presidência na COP e fazer com que essa agenda tenha apoio da sociedade civil no Brasil, ao redor do mundo e de países-chave. Isso não é simples de se fazer, mas num cenário desse, em que o governo brasileiro tem a presidência e ele vai dizer o seguinte: essa é a agenda prioritária, e nós vamos dizer, é isso mesmo, que tem que ser a agenda prioritária. E lá fora, uma série de países-chave vão dizer, é isso daqui mesmo, e nós vamos trabalhar por essa agenda. O resultado da COP pode até ser ruim, mas aí nós vamos poder dizer, o governo vai poder dizer, apesar do nosso esforço, o resultado foi ruim. E não vai dizer, o resultado foi ruim com a presidência do Brasil. É apesar. Né? Mas o governo tem que olhar para a realidade das negociações e começar a trabalhar esse cenário. E não é simples de ser feito. Veja a depressão. Isso daqui é um... Isso é um fim, já, último. O que seria um quadro... isso daqui é minha opinião, tá? Minha, de alguns companheiros do secretariado, alguns que eu tenho conversado. Mas isso daqui eu acho que é muito o que a gente vai ter que exercitar. Vamos supor que a gente tenha um cenário como esse daqui. Agora ferrou. Agora eu fiquei na altura de vocês sentados. Imagina. Vamos supor que a gente tenha um cenário que é o seguinte, que na área de engajamento, a gente conseguiu sair da COP com aquele engajamento realizado, né? Com campos da sociedade, setores da sociedade. Aqui, juízes de primeira instância. Nós não falamos com juiz de primeira instância, gente. Cada vez que a gente enfia um processo em alguém, o juiz não sabe nem do que nós estamos falando. Não tem a menor ideia. Nós não temos pontos de apoio no judiciário, em grande parte dele. Né? Um outro ponto aqui muito importante que nós temos o movimento negro evangélico, o ISER, que está na nossa rede e tal. Mas para dentro do movimento religioso, de religiões no Brasil, nós temos baixíssima... Então é isso que eu estou dizendo. Se a gente sair dessa COP com esses movimentos mais próximos da agenda, outros movimentos que já estão próximos, muito mais capacitados e atuantes dentro da agenda. Por exemplo, movimento de agricultura familiar no Brasil, né? Se eles saírem dessa COP com muito mais propriedade de falar, de projeto, de causa, de conta de carbono, tudo mais, isso aqui é a é um momento vitorioso para a gente como agenda. Porque a gente sai muito fortalecido. Nós aproveitamos o momento da COP. Ela não foi em vão. A gente entrou na COP com uma agenda, com um tamanho, com uma capacidade de interlocução, saímos com outra. Isso daqui é uma vitória de engajamento. 2026, essa vitória de engajamento nos dá mais capacidade de interlocução e de pressão dos candidatos para 2026. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que uma das agendas principais para a gente trabalhar em 2026 é a agenda de adaptação climática. As pessoas estão morrendo. O que os candidatos vão fazer? Quantas pessoas vão morrer no próximo alagamento de Porto Alegre? E o que os candidatos vão fazer? Tá certo? Mas quanto maior o nosso engajamento, mais capacidade de trabalhar as agendas corretas a gente tem num período eleitoral. Em negociações, um pouco, né, num primeiro passo, é a gente ter pelo menos capacidade de mobilização conjunta. É a gente ter uma agenda que unifique. Tá. A gente ter uma agenda que unifique. Né? A gente ter uma agenda de negociações em que a gente possa dizer, essa agenda faz sentido para a sociedade civil, para alguns outros países, para aquilo que a gente está conversando aqui. E aí o resultado da COP em negociações eu realmente não sei. Aí nós vamos discutir isso, vamos ver, traçar um cenário, né, que pode ser, enfim, que a gente imagine. A Estela tem um desenho um pouco disso, o Cláudio tem um desenho um pouco disso. Eu acho que é um pouco exercício de construção. Mas isso daqui é um visual, do que poderia ser um cenário, certo? Falei a beça já. Mas vocês que elegeram, cara. Então agora
culpa é toda de vocês, não tenho culpa nenhuma. Acho que terminou. Peraí, vamos ver. Tomara a Deus, né, que terminou. Mas muito bem. Isso daqui é para fazer uma espécie de esquenta sobre alguns pensamentos. Trazer aqui alguns pensamentos, alguns sentimentos que a gente vem tendo. Tentar um pouco dar uma destrinchada, principalmente nessa coisa de, né, uma autoexpectativa ou até uma superexcitação que a gente vê até dentro, quando nós vamos conversar com parceiros e tal, de copy, e um cenário que não é tão bom e a gente começa, né? Se você não separar isso, realmente fica uma coisa muito contraditória e a gente começa a achar que nós estamos loucos, porque não é possível, você está tão preparando para a copy e tal, e a coisa... Então, é porque realmente são agendas que a gente tem que identificar. Elas têm seus momentos, elas têm suas oportunidades, têm seus desafios, e vamos ter que trabalhar nas duas. Há organizações que vão trabalhar mais em um eixo, há organizações que vão trabalhar mais em outro eixo, ou exclusivamente em um eixo, seja ela de negociação, seja esse eixo de engajamento, né? E isso está tudo bem. A gente identificar isso na rede, ter agendas em comum, eu acho que é o principal, né? E a gente criando esses acordos aí de como que a gente vai trabalhar. Muito bem. Agora eu vou chamar duas pessoas espetaculares para contrabalancear aqui. Isilane, que vai me ajudar. Muitas palmas para Isilane, porque não é mole, não. Isso é fantástico. Fantasticamente. Obrigado. A Isilane, nós vamos agora fazer uma rodada. Quem que vai fazer inscrição? Passar o microfone. Mari. As duas Mari. E aí, para a gente, enquanto a gente não tem a primeira inscrição, eu queria só chamar uma pessoa aqui para fazer uma primeira reação, fazer uma primeira fala e tal, para a gente também sentir como que as coisas estão batendo, né, nessa agenda de COP, dentro de um movimento que está hiper organizado e cada vez mais forte na nossa agenda, que é o movimento indígena. Então, Alana, se você puder, por favor, vir aqui, vocês percebem que está tudo combinado. Inclusive, a surpresa da Alana é uma surpresa combinada. Ele falou, Alana, quando te chamar, você já fala que é surpresa. Só para você contar para a gente as fofocas que a gente não sabe. E obrigado, Alana.